Amigos, meu nome é Vinícius Talon e qual é a diferença entre crime de subjetividade passiva única e crime de subjetividade passiva dupla? Eu sei que pode parecer que esse tema tem relevância apenas teórica, mas, como vocês perceberão, ele é um tema que tem muita relevância prática, principalmente para a audiência, para o compromisso de dizer a verdade e também para a possibilidade de responsabilizar por crime de falso testemunho. Então vejam que é sim um tema que tem relevância prática. A diferença entre esses dois tipos de crime é razoavelmente simples. O crime de subjetividade passiva única, que é a forma mais usual de tipificação, é o tipo penal que prevê somente um sujeito passivo, somente uma vítima. Então, como o próprio nome diz, crime de subjetividade passiva única. Única, apenas uma vítima. O próprio tipo penal prevê somente uma vítima e são vários os exemplos. Podemos falar, por exemplo, do homicídio, da lesão, do furto, da ameaça, da injúria. Como regra, os crimes são de subjetividade passiva única. Por outro lado, crime de subjetividade passiva dupla é aquele em que há mais de uma pessoa como vítima no tipo penal. Aquele que o tipo penal prevê mais de uma vítima. Podem ser 2 vítimas, 3, 4, não importa. Mas esse crime de subjetividade passiva dupla tem, portanto, mais de uma vítima. E é um grande exemplo de crime de subjetividade passiva dupla, o crime de violação de correspondência, porque nesse caso há uma ofensa ao bem jurídico tutelado, tanto do remetente como também do destinatário. E, portanto, há 2 vítimas nesse crime. A relevância de saber se um crime é de subjetividade passiva única ou de subjetividade passiva dupla, ou saber se naquele caso concreto tem mais de uma vítima, é especificamente para definir se na audiência deve ou não prestar o compromisso de dizer a verdade. Eu sei que em alguns lugares há juízes que aplicam esse compromisso também para a vítima. Eles desconsideram que a vítima está separada no Código de Processo Penal. Tem uma parte que fala do ofendido e uma parte que fala da testemunha. E eles desconsideram essa diferenciação e exigem o compromisso também daquele que está na condição de vítima, de ofendido. E apenas para chamar a atenção de vocês quanto a esse ponto, vejam que o regramento, as disposições que tratam da vítima, do ofendido especificamente, estão no artigo 201 do Código de Processo Penal, que fala que sempre que possível o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações. Isso está no artigo 201 do Código de Processo Penal, que é o artigo que trata especificamente do ofendido, da vítima. Por outro lado, temos outros artigos que tratam somente da testemunha. Por exemplo, o artigo 203, que fala que a testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado. Então, para que vocês tenham uma ideia, há uma separação. No artigo 201 fala sobre o depoimento da vítima, do ofendido. E no artigo 202 em diante fala sobre a testemunha, sendo que no artigo 203 do Código de Processo Penal há a menção sobre o compromisso de dizer a verdade e o legislador colocou muito claramente que isso se refere somente a testemunha, tanto que começa dizendo: a testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber. Ou seja, muitos juízes aplicam essa separação. Para a testemunha, exigem o compromisso de dizer a verdade sob pena de crime de falso testemunho. Para a vítima, não exigem esse compromisso de dizer a verdade, porque a vítima se encontra
regulamentada, se encontra disciplinada fora desse artigo 203 do Código de Processo Penal e fora dos outros dispositivos que também falam sobre o compromisso de dizer a verdade. E por não falar sobre esse compromisso de dizer a verdade no Código de Processo Penal, a vítima não teria que prestar o compromisso. Apenas para destacar, então, há quem aplique essa diferenciação, mas eu reconheço que também há alguns juízes que vão exigir o compromisso de dizer a verdade até da vítima, falando que todas as disposições relativas às testemunhas, como por exemplo o artigo 212, quem pergunta, como pergunta, se pergunta diretamente, enfim, tudo isso também se aplica subsidiariamente à vítima ou ofendido. Então, temos que ter ciência de que, mesmo assim, alguns juízes vão exigir o compromisso também da vítima e outros vão fazer essa diferenciação, sabendo que a testemunha está regulamentada a partir do artigo 202 e que a vítima está lá no artigo 201 do Código de Processo Penal, que não tem nenhuma previsão quanto à exigência de prestar compromisso de dizer a verdade. Se sabemos que há, portanto, crimes que têm uma vítima e outros crimes que essencialmente devem ter duas ou mais vítimas, como o crime de violação de correspondência, devemos analisar quem deve prestar o compromisso de dizer a verdade. E, aliás, sabendo quem é vítima e quem é apenas testemunha, podemos fazer essa diferença para saber qual é o valor de cada pessoa no momento em que vai prestar o seu depoimento. E isso também é relevante quando, no caso concreto, há mais de uma vítima, mesmo sendo um crime que, como regra, poderia ter apenas uma vítima. Imaginem, por exemplo, um crime de roubo em que, para roubar algo de alguém, houve a subtração contra o patrimônio de uma pessoa, mas a violência contra a integridade física de uma outra pessoa ou a ameaça em relação a uma outra pessoa. Em suma, uma pessoa foi subtraída, teve o seu patrimônio subtraído e outra pessoa sofreu a violência ou a ameaça no mesmo contexto, uma violência ou ameaça que foi aplicada unicamente para o fim de subtrair aquele patrimônio de uma outra pessoa. Nesse caso, o crime de roubo, que é um crime considerado complexo porque ele tem duas condutas ao mesmo tempo, ele tem a conduta do furto e tem a conduta da lesão ou da ameaça, e aí, juntando essas duas condutas, forma o crime de roubo. Nesse caso, se há uma ofensa a duas pessoas, uma pessoa é subtraída e outra pessoa sofre a violência no contexto daquele roubo, é necessário reconhecer que as duas pessoas são vítimas. E isso não vai fazer com que a pena seja maior porque há mais vítimas, mas sim que essas duas pessoas sejam caracterizadas como vítimas e não como testemunhas que devem prestar o compromisso de dizer a verdade. Assim, é por isso que devemos reconhecer quando há apenas uma vítima pelo tipo penal ou quando o tipo penal tem duas ou mais vítimas. E, além disso, reconhecer no caso concreto se há apenas uma vítima ou se há duas ou mais vítimas, principalmente nesses casos em que eu falei, quando há crime complexo em que uma conduta pode ser dirigida a uma pessoa e outra conduta pode ser dirigida a outra pessoa, configurando crime único no mesmo contexto, mas com duas vítimas diferentes. Eu espero que vocês tenham gostado deste breve áudio. Se tiverem alguma ideia de outro tema para que eu fale, deixem a sugestão aí abaixo. É possível comentar, é possível clicar no link que está aí embaixo, que vai para um formulário com a possibilidade de enviar sugestões de textos, de vídeos, enfim. Eu fico à disposição para novos vídeos e até o próximo áudio, ou vídeo, ou texto, ou o que quer que seja que estará aqui no meu site. Até lá!